Então, pessoal, bem-vindos ao nosso encontro santo, aos nossos estudos, ao nosso aprendizado. Ele é santo porque ele fala em nome do que é verdadeiro, ele busca a verdade, né? Ele busca reconhecer o que Deus quer que a gente reconheça. E ele é santo porque nós somos santos, junto com o nosso Pai. E ele precisa tanto dessa aceitação, dessa nossa aceitação, desse nosso reconhecimento, para a gente poder, enfim, cumprir uma vontade que temos conjunta. A gente vai aprender o que é essa vontade, a gente vai entender o que é essa vontade. A ferramenta do curso em Milagres nos traz que a gente só vai ser feliz quando a gente reconhecer que a vontade de Deus é a nossa vontade também. E o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus que o curso nos remete é o amor. Então, ele fala que a nossa vontade e a vontade do Pai é amar e reconhecer o que é esse amor, como ele é expressado, o significado que ele tem, que é isso que está perdido para nós, é o que vai nos trazer a experiência do êxtase, a experiência da felicidade. Então, aqui a gente caminha para reconhecer o que é amar com Deus aqui nessa terra. O que é realmente viver esta liberdade, viver esta bem-aventurança. Porque é aqui que reside a nossa liberdade. É aqui que reside a nossa liberdade, porque sem reconhecer o que eu sou com Deus, o que Ele me criou aqui como função, eu não sou nada. Eu posso tentar fazer de mim algo, mas fora disso não sou nada. E dentro do nosso estudo, com os nossos aprendizados, Jesus vai nos ensinando a remover passo a passo, pouco a pouco, o que está nos impedindo de nos reconhecer com Deus, de saber realmente o que é a vontade dele, que é também a nossa, tirar essa confusão do que é do meu falso eu, o que é do meu ego, o que é verdadeiro em mim, né? Tudo isso é um processo e é um caminho que a gente juntos está buscando e aprendendo. E hoje aqui, no subcapítulo A Dinâmica do Ego, né? No capítulo 11, tá? Na página 215, para quem tem o curso, que a gente pode ir juntos aqui, A Dinâmica do Ego, Jesus aqui nos traz muitas chaves para a gente acessar a nossa realidade. O curso todo traz chaves, mas tem pontos tão cruciais no desfazer do medo que eles vêm assim como um bálsamo, como um bálsamo. A gente fala, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir a aula passada, que é o plano de perdão do Espírito Santo. O plano de perdão do Espírito Santo, eu vou trazer um pouquinho dele aqui só para mim fazer o enredo da dinâmica do ego, porque tudo tem uma correlação, né? Jesus traz aqui ele traz uma sequência lógica para a gente compreender, né? E o plano de perdão do Espírito Santo e a correção do erro, que foi as aulas que a gente teve, a aula que a gente teve na outra semana, Jesus nos ensinou que corrigir o erro do outro não é o papel que o Espírito Santo quer que a gente desempenhe.
Olhar para o irmão e saber os padrões inconscientes dele e julgar o que ele não está fazendo de correto, determinar a partir de você o que deve ser aceito ou não, o que eu rejeito ou o que eu condeno, o que está certo ou errado, não é o tipo de vigilância que o Espírito Santo quer que a gente tenha. Então, ele não quer que a gente perceba o erro, ele não quer que a gente pare no erro. E o plano de perdão dele é esse: eu vou te levar além do erro. Porque se você ficar olhando o erro de todo mundo, olhar quem é bom, quem é ruim, quem merece, quem não merece, quem fez certo, quem fez errado, quem vai te prejudicar, quem vai te maltratar, você não vai reconhecer dentro de você a realidade que Deus criou para você. A realidade de Deus, ela se encontra além do erro. E se você só percebe o erro e você, por que que nós percebemos o erro do outro? Porque para nós aquele erro é real, aquele erro é o que a gente conhece. Acertar e errar, bom e ruim, é tudo que está dentro de nós. Essa dualidade, essas interpretações, os julgamentos que a gente foi moldando uma vida inteira. Então a gente para ali porque a nossa mente enxerga isso, a nossa mente entende isso e a nossa mente acredita nisso. Então, o Espírito Santo vem com um trabalho de desfazer. E ele nos ensina o seguinte: eu preciso que você não queira parar no erro. Você vai parar no erro, mas eu preciso que você queira ir além. Esse teu convite para ir além vai te levar além, porque eu estou aqui esperando o teu convite pronto para te levar além comigo. Então, a nossa única responsabilidade, e ele diz em todo o curso, é aceitar a expiação para nós mesmos, ou seja, aceitar a cura, aceitar restaurar a nossa mente para que ela não veja mais os erros que Jesus nos ensina aqui, que não são reais. Por que que não são reais? Porque Deus é o único criador, é a única causa. E tudo o que vem dele é bom e benigno. Tudo o que não vem dele não existe. Não existe porque a gente não pode compartilhar isso, né? O ego, ele não é criado na eternidade. O ego, ele é vivido num sistema ilusório nosso de crença. Então ele fala que a partir do momento que a minha mente não negou essa crença, o ego negou esse poder a ele, negou a validação dele, a partir do momento que a minha mente faz isso, ele se dissipa. Ele se dissipa e ele não existe mais, ao contrário do que Deus cria. O que Deus cria é eterno, a nossa mente, por mais que ele ainda fala aqui no curso, ele fala que o universo do amor não para porque você não reconhece. Então, tudo que criamos com Deus, ele vai para a eternidade, ele é compartilhado, ele é expandido e ele vive na eternidade. Então, ele traz o ego como uma irrealidade nossa, que fizemos real, mas por uma ilusão, não pela realidade que ele tem em si, é porque acreditamos. Então, estamos aqui iludidos, fizemos dele real, né? Demos vida a algo que não é real. Então, é, Então, tem todo um trabalho agora do Espírito Santo em nos mostrar o quanto a gente apoia o ego. A dinâmica dele é o seguinte: aonde ele tem poder, aonde ele se instala, onde ele acha o seu poder dentro da nossa mente. E Jesus quer passar um tempo nos explicando isso. E ele fala o seguinte: a gente vai ficar olhando para o ego por um bom tempo. Eu preciso que você enxergue ele. Eu preciso que você olhe para ele. Então, aqui eu vou ler.
dois parágrafos, os dois primeiros parágrafos, para a gente depois continuar com alguns outros, que são importantes aqui. Primeiro, ninguém pode escapar de ilusões, a não ser que olhe para elas, pois não encará-las é a forma de protegê-las. Não há necessidade de se acuar diante de ilusões, pois elas não podem ser perigosas. Nós estamos prontos para olhar mais detalhadamente para o sistema de pensamento do ego, porque juntos temos a lâmpada que o dissipará. E já que reconheces que não o queres, tens que estar pronto. Ninguém pode escapar de ilusões a não ser que olhe para elas, pois não encará-las é a forma de protegê-las. Então, o Espírito Santo vai nos trazer muitas experiências que vai nos colocar de cara com as nossas crenças erradas. E aqui é um ponto muito interessante para nós que estamos iniciando a nossa caminhada, que estamos nos aprofundando, que estamos querendo a cura, que estamos querendo sair de algumas armadilhas que a gente já percebe, é o seguinte: não se frustre porque você já não consegue, porque você às vezes não consegue sentir a certeza que o Espírito Santo nos diz e nos traz. Muitas vezes a gente sabe a nível intelectual o que é a verdade, porque a gente já estudou, a gente já escutou, mas quando a gente vai para o dia a dia, às vezes a gente não consegue se apropriar de certas coisas que a gente, a nível intelectual, já sabe o que é o ego. Muitas vezes você vai dizer: olha o meu ego aqui, e você parece que não consegue sair dele, não consegue sair de um condicionamento, e isso frustra muitas vezes, e isso pode até às vezes desanimar. "Ah, isso aqui não é para mim, isso aqui eu não estou pronta." Não, ele diz aqui, a gente vai ficar olhando por um bom tempo para o ego. Porque, primeiro, tem muitas coisas aqui que você acredita e eu preciso que você enxergue os efeitos de algumas crenças. Então, ele quer que você, por algum tempo, se depare com o seu sistema de pensamento e veja o caos que ele te causa internamente. O medo, né? Disfarçado em preocupação, disfarçado em nervosismo, disfarçado em orgulho, em falso empoderamento, em falsa autoestima, motivação, enfim, ele quer que tu olhe. Você precisa reconhecer para ir tirando o investimento nele. Você tem padrões, nós temos padrões que precisam ser iluminados, que a gente nem imagina que nos causam dano. Porque o ego, ele não chega assim para nós, ó, esse pensamento, essa forma que eu te trago de pensar te traz medo, viu? Ele não se revela o que ele realmente fomenta. Ele maqueia muito bem o medo. A gente vai discutir um pouquinho mais aqui. O ego, ele vem como um empoderamento, como orgulho, como ele vem numa falsa sensação, numa ilusão de poder. Então você apoia isso. Enquanto você está inconsciente de que ele realmente, que ele está te levando, você apoia. Muitos padrões apoiamos, porque a gente nem sabe que eles, no fundo, eles nos causam é medo. Eles nos separam, nos segregam, nos fazem reagir, nos fazem se defender. Ou seja, a gente se fecha totalmente para o fluxo. E a gente não sabe. Então, por um bom tempo, você vai passar olhando para esses padrões e quando a gente está atento e se analisando, a gente percebe os efeitos. Teve uma aula que a gente escutou sobre isso. Jesus pediu: analise os efeitos das tuas escolhas.
da tua forma de pensar. Preste atenção no que te traz. Preste atenção no teu estado interior, preste atenção no fruto que deu ali com o irmão. Preste atenção para você ir reconhecendo como esse sistema de pensamento ele te engana, ele te ilude. Então ele pede isso, preste atenção. Você acha que você está se preservando, se você está se defendendo, que isso é o teu bem, mas você está atacando a tua essência o tempo inteiro. Então ele nos pede para reconhecer. Então, ele pede para olhar. Então, muito, de novo, aqui ele fala: nós estamos prontos para olhar mais detalhadamente para o sistema de pensamento do ego, porque juntos, e ele vai conosco, temos a lâmpada que o dissipará. E já que reconheces que não o queres, tens que estar pronto. Então, se eu finjo que eu não vejo os meus padrões e, de novo, eu vou no meu piloto automático, eu estou protegendo esses padrões, porque a forma de você enxergar é você trazendo à tona na tua mente, dando atenção. Opa, nossa, isso aqui que eu falei, nada a ver, eu me senti mal. Você percebe, nossa, eu julguei nessa situação, eu deixei o medo me levar aqui, eu culpei essa pessoa. Olha o que que me causou. Sempre quando você presta atenção e olha a forma como você pensou realmente e o que ocasionou, você está iluminando. Não tenha medo de botar uma baita de uma lanterna aí e olhar, né? Olhar para muitos padrões que tu já percebem estar te causando dano. Vamos ser muito calmos ao fazer isso, pois estamos apenas procurando honestamente a verdade. A dinâmica do ego será a nossa lição por algum tempo. Enxergar o ego será a nossa lição por algum tempo. É necessário porque o Espírito Santo ele vai fazer com que você, esse é o grande segredo do curso, diferencie o que é falso e o que é verdadeiro dentro de você. Os pensamentos falsos, as associações falsas e as associações e os pensamentos verdadeiros. E quando ele faz essa distinção para você, ele te ajuda a distinguir, você começa a tomar as escolhas pelo verdadeiro e a sua realidade interior, ela muda completamente, consequentemente a exterior também. Então, como que eu vou aprender com o Espírito Santo a reconhecer o meu ego se eu não o ilumino? Se eu não trago à tona minha forma de pensar, meus padrões, tudo que me aprisiona, tudo que eu sinto que prende a minha mente. O que que é aprisionar? É tudo que segura a tua mente de estar relaxado e tranquilo, em segurança e sem ansiedade. Tudo que tu acha que tu precisa, as ilusões das necessidades, quantas necessidades a gente acha que tem, que precisa para poder se sentir seguro, para poder se sentir protegido, enquanto Deus quer que a gente o que olhe para isso e pergunte para ele por que que eu preciso de certa situação para me sentir protegida, para me sentir amparada, para me sentir despreocupada, por que que eu preciso, entendeu? É a gente ir nas formas de pensar que nos amarram ainda, né? Aquelas formas de pensar que a gente tem que nos tiram da única verdade. Deus tudo provê para mim, que nos tiram de sentir essa verdade, porque uma coisa é crer nisso. Ah, Deus vai cuidar, Deus é bom, Deus cuida de nós, nós somos os filhos de Deus. Uma coisa é as crenças, outra coisa é a vivência disso, é aceitar, a aceitação disso, a gente já falou aqui, é bem diferente. Então, para a gente integrar isso e realmente viver a paz de Deus. É isso que esse curso promete. Você vai viver a paz de Deus, porque ela é a tua herança. E eu vou te trazer como deves pensar para que isso aconteça. Como que Deus pensa.
Aí ele coloca aqui na última frase do primeiro capítulo: nós vamos desfazer esse erro juntos, em quietude, e então olhar além dele para a verdade. Olha a segurança que Jesus te traz aqui. Nós vamos desfazer esse erro juntos. Não caminhamos sozinhos. Temos uma ajuda muito grande para tirar o medo das nossas mentes, para deixarmos de ser iludidos. Que a gente não esqueça que essa ajuda é essencial. Porque como a gente acredita no ego, a gente não consegue sair dessa ciranda. A gente não consegue, porque a nossa mente percebe até certo ponto, consegue ir até certo ponto. E a partir dali, quem nos leva? Ele, com o nosso convite, né? A gente já sabe disso. O que é a cura, parágrafo 2, se não a remoção de tudo aquilo que se interpõe no caminho do conhecimento? Então, a cura é isso, é todos esses pensamentos que estão tapando, bloqueando o acesso a esse estado mental que já se faz presente, a esse amor incondicional que já se faz presente, a essa abundância que já se faz presente, né? Então, a cura é a remoção disso. Então, não existe cura se eu não olhar para a forma como eu estou pensando, se eu não olhar para onde eu estou colocando a segurança, para onde eu estou colocando a minha sensação de segurança, a minha sensação de felicidade, aonde eu estou alocando tudo isso. A gente já parou para refletir? O que eu estou atribuindo à minha felicidade? O que eu estou atribuindo à minha segurança, o meu conforto? O meu auto-amor, a minha autoestima, a gente já se perguntou, a gente já olhou para isso, porque a gente tem que olhar. Porque não existe cura se eu não querer remover o que eu acho que está em desacordo. Porque com tudo que ele nos dá aqui, com as informações, eu já posso ter muitas chaves para dizer, não é isso que eu estou achando. A nossa oração por muito tempo vai ser, Senhor, me mostra a minha realidade, porque aqui eu estou vendo isso. Eu estou vendo insegurança, eu estou vendo escassez, eu estou vendo falta, eu tenho medo de que eu vou ficar desprovida, desprotegida, abandonada. Aqui eu vejo ingratidão, aqui eu vejo tudo isso que a gente escolhe, que a nossa mente está ali trazendo, trazendo, trazendo. A gente vai ter que olhar. E muito e a nossa oração vai ser: me mostra a minha realidade, me tira essa forma de ver, me tira essa percepção, me desmancha essa crença errada, desmancha essa ilusão que me traz medo, que me traz angústia, que me traz desconexão. Quero a tua mente aqui comigo, quero a minha mente inteira, a minha mente que você fez inteira, com os teus pensamentos e a tua realidade para mim. Essa vai ser a nossa oração por muito tempo, por um bom tempo, mas cada vez menos. Porque quanto mais a gente vai, não quero enxergar isso, cura me tira daqui, não quero enxergar isso, não quero parar nesse erro, não quero culpar meu irmão, eu não acredito em culpa, eu quero a tua realidade, que tudo solve, que tudo provê, que tudo organiza e reorganiza, né? Por muito tempo eu fiquei recebendo lições aonde eu queria, onde o erro vinha de forma muito evidente. Eu fiquei por muito tempo, principalmente no meu trabalho, olhando alguma coisa de errado acontecia, o medo entrava, ai meu Deus, e agora como é que a gente vai fazer? Porque o medo, no fim, se a gente começasse a olhar, ai, o medo que as coisas. Tu fica com medo de perder o cliente, aí tu já entra com medo de alguém
né? De você ser lesado financeiramente, o medo o medo de perder o cliente, o medo de não conseguir, o medo de fracassar, o medo que a defesa da reputação, tudo isso vem, né? Quando a gente olha o erro do outro e culpa o outro pela situação que está se apresentando, né? Porque o erro, ele ganha forma aqui para nós, porque a gente valida ele. É muito interessante isso. E a grande chave do nosso encontro hoje, a grande chave que eu acho que é assim, para a gente querer abandonar essa forma de pensar, é o que Jesus nos traz. A grande verdade que ele nos traz que é a seguinte: todo o poder é de Deus. O que não é de Deus não tem poder para fazer nada. Olha isso. Então, essa chave eu me segurei por muito tempo, porque quando o erro vem e você ainda acredita nele, você percebe ele, você aí valida ele, você só quer achar culpados e você entra num estado de muita tensão e nervosismo. é, a gente fica totalmente fora e perturbado, achando que realmente vai ter danos, vai sofrer danos. E quando você está preso nessa inconsciência, você sofre danos, porque você vai se defendendo e atacando a todos. Você acha culpado, você quer pensar no teu interesse próprio, você quer defender o seu ego. Então, isso, ele te toma ali e você vê isso como uma realidade. Então, até você não aprender que se você negar a força disso, ela não vai ter força. Até você aprender essa chave, você com certeza fica preso nesse circuito da crença nos erros e da crença do que não vem de Deus. Eu vou ler uma parte aqui para a gente esclarecer isso melhor, tá? E se alguém tiver alguma dúvida que surgir, alguma situação, por favor, tá? Entra aqui e vamos conversar. Parágrafo 3. Ah, desculpa, eu vou ler uma partezinha do parágrafo 2. Não temas, portanto, pois estarás olhando para a fonte do medo e estás começando a aprender que o medo não é real. Estás também aprendendo que os seus efeitos podem ser dissipados meramente pela negação da sua realidade. Então, Jesus está aqui querendo nos ensinar, nos dizendo que o medo não é real. Então, estás começando a aprender que o medo não é real. E estás também aprendendo que os seus efeitos podem ser dissipados meramente pela negação da sua realidade. Os efeitos do medo podem ser dissipados pela negação da sua realidade. É o que a gente tinha comentado, eu comentei no início da aula. O ego é uma ilusão, porque a partir do momento que a minha mente abandona a crença nele, os efeitos se dissipam. O que dá vida a ele é a nossa crença. Então, quando começou, depois que eu comecei a estudar e quando começou a dar as situações acontecerem os problemas, os erros, e o meu impulso era, poxa, mas quem que fez isso? Por que que fez isso? Por que que foi lá? Mas isso não é responsabilidade minha, isso é responsabilidade tua, tu que deveria, E aí tu começa, né? Tu começa aquele estado interior totalmente cheio de medo, preocupado, tenso, nervoso. Quando eu comecei a estudar e eu trazia essas chaves para mim, eu falo, não, isso não é real, isso não vai ser assim. Então, eu me recolhia, né? Me recolhia mentalmente, né? Em oração. Espírito Santo, eu não quero acreditar nisso, eu quero a tua verdade.
Eu sei que o efeito disso não é real. Eu sei que eu consigo minimizar com você o efeito disso. Eu não quero acreditar no erro. Entra aqui e traz o meu milagre. Porque um curso em milagres, o milagre acontece e é isso, é essa reversão, é quando você barra o ego e entra com a mente certa e entra com a verdade. A partir do momento que assim, não, 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 eu não vou ligar para ninguém, eu não vou culpar ninguém, eu não vou acusar ninguém, eu só quero, Senhor, traga a solução dessa situação para mim e todos os meus irmãos, porque eu sei que a realidade é tu quem traz. Eu não vou pegar o erro como verdade, eu não vou pegar a culpa, eu não vou pegar o caos, eu vou pegar as tuas soluções. E muito eu tinha essa lição para mim ir vendo os milagres, para mim ir vendo a correção da minha mente que ela ocasionava. E muitos milagres eu experienciei. Porque eu barrava, eu hoje, né, vendo todo o meu caminhar com ele, dos meus aprendizados, o quanto o meu ego se firmava na parte profissional, de autoimagem, de que eu já compartilhei isso aqui com vocês, de que eu, né, tudo, aquela autonomia do ego, né, você faz a diferença, você que faz isso acontecer, se não é você, não acontece, toda aquela coisa do ego de se apropriar do fluxo, né, e por causa dessa autonomia, não admitir erros, né, porque essa autonomia, ela não te traz segurança alguma, né? Essa falsa autonomia, esse falso empoderamento, esse achar que a gente tem autonomia da nossa vida, que a gente que faz a diferença ou não faz, esse ego, ele achar que ele por si mesmo faz alguma coisa, na verdade, de novo, ele se camufla de um empoderamento, né? Mas na verdade, ele é um pequenino e frágil que qualquer coisinha que saia do controle, ele entra em pânico, porque ele não tem controle de nada, ele não tem autoria de nada. Ele acha que tem, né? Então, quando eu comecei a entender isso e eu não permitia eu acreditar naquele erro, acreditar que aquela situação ia me trazer problemas, que aquela situação ia, eu comecei a trazer a oração. Eu não quero acreditar nisso, desfaça isso, eu não vou culpar ninguém, eu quero a tua solução para nós. E a minha mente parava de investir, já tirava força daquilo. E eu vi os milagres acontecerem. Os milagres, o que que era? O desenrolar natural do divino, que tudo reorganiza e ressincroniza as soluções mútuas, as situações inusitadas, ou então uma boa ideia que eu tinha que resolvia mais uma boa ideia que eu tinha, não é? Que eu recebia, na verdade, que eu acessava, porque a gente tá tudo ali, né? Na mente de Deus para todos nós, tá tudo ali e, e é isso, e é isso, e é essa chave que ele dá para nós. Então, pense bem em todas as situações do teu dia, aonde você acha que o irmão errou tremendamente com você, ou que houve um erro grave, tirou o teu estado interior, deixou o teu estado interior totalmente deturpado, com medo, preocupado. Olhe para isso. E Jesus quer trazer a verdade para você. Ele fala o seguinte: todo poder é de Deus. Te acalma, filho. Te trago a verdade aqui. O que não é de Deus não tem poder para fazer nada. Não dê poder ao que não tem poder. Entra aqui, me chama. Entra aqui, peça por mim. Entra aqui e tira a tua crença que o erro tem poder de te destruir. Nada tem poder de te destruir. Só se você der poder a isso. Você pode acreditar no falso e viver os efeitos disso. Mas não tem que ser assim. Não precisa ser assim. Então, ele fala.
O próximo passo, obviamente, é reconhecer que aquilo que não tem efeitos não existe. Então, depois que a gente vai vivendo os nossos milagres por não apoiar e não querer crer no erro como a gente, né, e a gente desmanchando essa percepção e a gente ir ressignificando, né, as nossas percepções e moldando com o Espírito Santo, a gente vai perceber que os efeitos do ego se dissipam quando a gente, de novo, para de validar, quando a gente para de dar a crença. Então, que a gente não se distraia, que a gente peça pela cura, que a gente chame o Espírito Santo, tanto quanto necessário, 24 horas por dia, até para entregar o nosso sono, mas que a gente esteja atento, porque o ego, ele está o tempo todo apontando os erros do outro. É essa vigilância que ele tem. É ali que ele quer ficar. É ali que ele quer te deixar, nessa pequenez, nessa falta de empoderamento. Ele quer te deixar acreditando no que é falso. Então, vigie. Aí ele bota o seguinte: vamos começar essa lição sobre a dinâmica do ego, compreendendo que o próprio termo não significa nada. Contém a própria contradição de termos, que faz com que ele seja sem significado. A dinâmica implica o poder de fazer alguma coisa. E toda a falácia da separação está na crença segundo a qual o ego tem o poder de fazer qualquer coisa. O ego é amedrontador para ti, porque acreditas nisso. No entanto, a verdade é muito simples e eu não vou cansar de falar ela nessa aula. Todo o poder é de Deus e o que não é de Deus não tem o poder para fazer nada. Vocês vão usar essa chave? Hum? Quando algum erro parecer ameaçar vocês de alguma forma, vocês vão usar essa chave, vocês vão guardá-la e trazer à mente de vocês sempre que o ego pedir: olha lá o que o irmão fez, agora vai dar tudo errado. Se ele não tivesse feito isso, não ia ter acontecido aquilo. Essas nossas interpretações. Por causa dele, isso aconteceu. Porque todas essas narrativas e justificativas, tudo, tudo é a fala falsa do teu ego, para te deixar preso na crença de que o outro tem poder sobre você, as coisas externas têm poder sobre você, coisas que você não tem controle te afetam. Isso tudo são falsas crenças que você precisa desmanchar através das tuas experiências com o Espírito Santo. Ninguém vai fazer esse trabalho com você. Você pode vir aqui no Encontro Santo, pegar as chaves. Você pode ir a outros cursos, a outras situações, para pegar chaves como essa, como ele te falou, ó, todo o poder é de Deus e nada, nada que não é de Deus tem poder para fazer nada contra você. Então, essa é uma grande chave que você pode usar, mas ninguém vai fazer a cura por você. Esse é um trabalho teu e do Espírito Santo. Você não vai fazer nada que vai te dar isso pronto. Não vai fazer nada que vai te dar isso pronto. Não existe nada que vai substituir a tua experiência das tuas limitações e o teu pedido para sair delas. Ninguém, a terceirização da cura não acontece. Às vezes a gente, eu fiz tal curso, saí transformada. Não, você não sai transformada. Você sai com chaves. Aqui,
no nosso grupo de estudos, você não vai sair transformado. Você vai sair com chaves muito importantes. A transformação, ela vai acontecer no tempo com o Espírito Santo. Ali ele te transforma. Você vai compreender as transformações que ele vai te trazer. Então, não se distraia no teu dia a dia. Sempre que possível, olhe para o teu estado interior. Principalmente quando a gente começa a desenvolver uma sensibilidade a estar irritado, a estar preocupado, tu vai desenvolvendo uma sensibilidade, você não quer mais estar assim. Quanto mais você vai dando espaço para tua mente ser curada, mais paz você experiencia, menos você quer experienciar o contrário. E cuidado com a make, tá? Cuidado com a maquiagem, que a gente fala aqui todo encontro, porque o ego vai maquiar muita coisa que tá aí escuro, errado, né? Errado em que sentido? Equivocado, pensamento equivocado, distorcido, e vai maquiar que tá ok. Não, deve ser assim. Não, porque isso, né? Ele vai tentar aceitar, mas sem transcender o julgamento que já fez, né? Muitas vezes a gente vai olhar para o outro, vai ver o erro no outro, mas como a gente sabe que não é para parar no erro, que o Espírito Santo não quer que a gente veja o erro, ao invés de a gente admitir que viu o erro e pedir a cura, eu vou repetir isso porque é importante, a gente tenta aceitar, ah, não, mas ele deve ter seus motivos, essa pessoa deve ser assim porque ele viu, né, viveu de certa forma, a infância foi assim, teve algum trauma. Então a gente tenta maquiar e isso não é curar. Isso é uma make, é uma maquiagem do ego para te continuar com os julgamentos, se fazendo de bonzinho, se disfarçando de compreensivo, se disfarçando de empático. É muito diferente. Você querer ver além do erro e pedir para ir além do erro, mas no momento você vai parar no erro, porque é ali onde a sua percepção está. O ego, ele para ali. Então eu preciso olhar para o que a minha mente está escolhendo ver, porque a cura é na minha mente. Onde relaxa, Então, se eu finjo que eu não pela palavra vi, meio, eu não vou curar, porque eu protegi aquele julgamento de certa forma. Olha a importância de a gente estar atento ao que realmente a nossa mente está percebendo, para não proteger nada. Aí o seguinte, gente, indo aqui para o parágrafo 5. Toda ideia tem um propósito, e o seu propósito é sempre o resultado natural do que ela é. Tudo que brota do ego é resultado natural da sua crença central. E o modo de desfazer esses resultados está simplesmente em reconhecer que a sua fonte não é natural, estando em desacordo com a tua verdadeira natureza. Uhum. É isso aí. Ele nos traz que tudo que brota do ego é o resultado da crença na separação. É para te manter esse euzinho, essa Camila, de novo, que eu tanto investi, que eu tanto acreditei, que eu tanto coloquei é, responsabilidades para ela, né? Responsabilidades da vida, né? A autonomia da própria vida. Responsabilidade é o que eu quero dizer é a autonomia da vida. Jesus nos coloca o seguinte:
que a gente não tem a autonomia da vida. E esse aceitar, e eu aceitar que eu comando a minha própria vida, que eu tenho autonomia da minha vida, e que é eu por eu mesmo, e eu tenho que fazer a diferença por mim mesmo, isso me custa muito caro, porque me custa aprender e aceitar que eu sou totalmente dependente de Deus. Olha como isso tem a ver com a nossa crença no erro, que eu falei até há pouco, mas refrisando. A Camila, tentando controlar a sua vida, muitas vezes controlar as pessoas que estão ao seu redor, achando que é dela que parte muitas coisas e tentando fazer a realidade de acordo com o que ela gosta, né? E isso envolve querer mudar as pessoas ao meu redor, querer que as pessoas sejam diferentes, ajam diferente, pensem diferente, querer que as pessoas tenham certas atitudes. Ah, essa Camila vai para o trabalho querendo manipular a sua realidade, ela está no entorno dos amigos tentando manipular a realidade. Por quê? Porque ela quer fazer do jeitinho dela. Então, essa autonomia, ela me deixa totalmente insegura, totalmente com medo, sem parecer assim. Sem parecer, porque a gente finge que não, eu posso, eu consigo, depende de mim. E aí, esse depende de mim, coloca um piano, um mundo nas nossas costas. Porque a gente percebe que, logo, logo, a gente percebe que nada está no nosso controle. A gente, muito pelo contrário, né? Aí mesmo que a gente se desempodera totalmente, porque a gente tenta entrar nos condicionamentos do ego, tu sai do fluxo do colaborativo, tu sai do fluxo do todo, tu entra no fluxo individual e separado, e esse é um fluxo que não te traz nada. Então, olha o que ele diz aqui. Tu tens a independência da criação, mas não a autonomia. Toda a tua função criativa está em tua completa dependência de Deus. Toda a tua função criativa está em tua completa dependência de Deus. Então, o que é eu reconhecer a minha dependência de Deus? É o seguinte, peraí, eu fui criado aqui, eu tenho uma função que Deus quer que eu cumpra. Eu já estou garantida. É isso que Jesus quer nos falar. É ali que está a nossa liberdade. É saber assim, filho, eu cuido de você. Você tem muito valor. Você é insubstituível. Você é único. Porém, comigo, eu e você vamos fazer vamos criar coisas lindas. Relaxa, esteja presente. Esteja no agora comigo, aonde a gente se conecta, esteja com a tua mente limpa para receber os meus comandos, para me sentir, para a gente sentir a vida. Deixa a tua mente, aquieta ela, aquieta esses teus pensamentos que te colocam em vários lugares, te botam para o futuro, te botam para o passado, aquieta. Eu estou aqui contigo, eu sou contigo. E sinta isso. E deixe eu me expressar através de você. Agora, como que eu vou sentir isso se a minha mente que me comanda? Se a minha mente ego que me diz, Camila, tu tens que acordar, vai lá rápido, senão tu vai perder. Ah, tu tem que fazer aquilo, senão aquilo vai acontecer. É o tempo todo, senão, é o tempo todo eu tentando
manipular a minha realidade, a minha mente, ditando. E eu vivendo as emoções disso, as inseguranças disso, as tensões disso, e tentando maquiar tudo isso e me sentir empoderada, forte. A gente tem que ser forte, resistente. A vida não é fácil, a vida é uma batalha, uma luta. Não, não é uma luta, não é para ser. E se está sendo, a gente está olhando ela pelo viés errado. E como olhamos? Se a gente não está aqui buscando compreender a verdade, que a verdade está escrita, a verdade está verbalizada, a verdade está presente para a gente entender. O problema é que a gente não dá espaço para ela, o problema é que a gente segue muitos ditames da nossa mente ainda, né? A gente fica obedecendo o que a mente está pedindo ali, e geralmente a mente ego te pede o tempo todo para sair do momento presente, para sair dessa conexão, e a gente obedece muito ela, então a gente fica à mercê dos ditames do ego, mas quando você começa a se apropriar do que é real e verdadeiro, quando você começa a ter as chaves e você começa a analisar a tua mente, os joguetes que ela faz contigo, você consegue sim parar de investir, parar de querer ter autonomia, parar de querer achar que a tua vida depende de ti, que a tua vida é o que tu tá fazendo dela, e aceitar a tua total dependência de Deus. Aceitar, não, eu sou teu filho, e essa aceitação, ela vai entrando, tá? Ela não é total, porque a gente tem os medos, tem as crenças no ego, mas ela vai entrando e ela vai tomando o seu lugar. E você vai cada vez mais reconhecendo aonde o ego quer te levar e reconhecendo também aonde que o Espírito Santo quer te levar, né? Pelo teu estado interior. A crença na autonomia do ego está te custando o conhecimento da tua dependência de Deus, na qual está a tua liberdade. Gente, imaginem eu acordar todos os dias. Pai, o que vamos fazer hoje? E a gente ter essa certeza dentro de nós, de que a gente sempre está no lugar certo, com os irmãos certos, fazendo as coisas, seguindo um fluxo, que a gente sempre está aonde deve estar, sem cobranças, sem culpas, sem julgamentos. Imagine a nossa mente livre, sabendo que ali a gente está sendo cuidado, que ali as coisas estão sendo providas, reconhecendo o chamado do amor dentro de nós, sabendo reconhecer isso. Olha que bem-aventurança é isso. Reconhecendo a nossa segurança, reconhecendo a nossa fonte. Olha que alegria tirar as preocupações, falsas expectativas, falsos sonhos que o ego te coloca, né, para alcançar no futuro. É só quando alcançar certas coisas que você vai estar bem, que você vai estar feliz. É só quando atingir certo patamar, é só quando for tudo na frente, né? Te tirando desse fluxo benigno do agora, desse fluxo abundante e pleno, dessa conexão, né? É um fluxo que vem por causa de uma conexão que você se conecta, porque a mente ela vai cessando, porque você vai se apropriando, a sua consciência vai expandindo e você vai cessando essa mente tagarela, essa mente cheia de falsas crenças, né? Porque o processo de pensamento ele é automático, porque ele é derivado de crenças já feitas. Mas a partir do momento que você vai removendo as crenças com o Espírito Santo, que atua no teu subconsciente, removendo as crenças, a partir do momento que você faz isso, a sua mente vai diminuindo o fluxo de pensamentos. Pensamentos que ele chama desordenados, né?
aquele turbilhão vai diminuindo. Isso vai acontecer cada vez mais, né? Então, aqui nos próximos capítulos, então ele fala dentro desse subcapítulo, né, que essa autonomia que a gente enxerga como um empoderamento do ego, mas que na verdade nos custa caro a liberdade de ser o filho de Deus, né? E como essa autonomia do ego nos faz desejar coisas nada a ver com o que é realmente a nossa natureza. Ele fala que a gente se enche de desejos e se enche de sonhos, vamos dizer assim, e desejos totalmente antagônicos ao que é a nossa real vontade. Porque ele fala que o nosso ser quer amar com Deus, que a felicidade a gente só vai sentir quando a gente reconhecer o chamado do amor de Deus dentro de nós e a gente manifestar ele. Olha só, ele fala aqui da vontade conjunta, que é a vontade de Deus e a do Filho, que são a mesma. Em um curso em milagres, vocês vão ler, o tempo todo ele fala na vontade de Deus. Ele usa a vontade de Deus ao invés do amor, porque o amor hoje ficou muito distorcido, então é difícil usar o amor para falar da vontade de Deus e a tua vontade conjunta, né? Ele fala que é a expressão da vontade conjunta que é o que nos deixa feliz. De novo, a vontade conjunta é a vontade de Deus e a nossa. Então, é a expressão dessas vontades que é o que vai fazer a nossa felicidade. Então, a vontade de Deus é o amor, só que aqui não está como amor, porque o amor já foi muito distorcido pelo ego. Então, é difícil usar o termo amor aqui. Mas aqui eu uso o termo amor, mas o amor de Deus. É esse amor que a gente ainda precisa se deparar e reconhecer como o verdadeiro amor. Então, ele diz que a gente só vai ser feliz e se sentir plenos quando a gente exercer e reconhecer a nossa vontade e a vontade de Deus aqui para ser manifestada. E para a gente reconhecer a nossa vontade conjunta, a minha e a do Pai, para mim reconhecer, eu preciso tirar esse falso eu que eu criei dentro da minha mente. Porque esse falso eu que eu criei dentro da minha mente está me mostrando um monte de desejo, está me dando um monte de coisa que eu quero, que eu busco, que eu me empolgo, um monte de objetivo que eu me coloco, nada a ver com o que vai me trazer a real felicidade. Por isso que ele fala: sempre peça qual é a vontade de Deus para mim, porque a vontade do meu Pai é a minha. Ou seja, sempre peça aonde que o amor, aonde que eu vou manifestar o amor com meu Pai. Decida pelo amor, decida pela minha vontade, a do meu Pai. Decida por Cristo e seu Pai. Por isso que a gente sempre tem que chamar o Espírito Santo para decidir por nós, porque ele vai decidir a favor dessa vontade conjunta, a favor dessa expressão, e não dos desejos que a nossa mente falsamente associa, que a gente precisa desse ego, desse ser aí, desse indivíduo cheio de quereres. Ficou claro? Precisam de um pouco mais de esclarecimento, hein, pessoal? Estão aí comigo? É empate, hein, Chico? Estão com a câmera. Sim? Hum, deixa eu ver aqui. Então, queridos, o nosso ego sempre vai querer parar no erro e focar no erro do outro, nosso. Ele vai querer te parar ali. E a nossa aula de hoje foi para dizer assim: pare de parar no erro. Pare de acreditar que o erro tem poder sobre você.
Pare de dar vida ao que Deus não cria e vá além para ver a realidade que Ele tem para nós. A gente só vai conseguir alcançar isso quando a gente não acreditar mais que os erros vão nos prejudicar. A gente está dando poder a algo que não tem poder. Então, sempre que o erro parar na tua vida, vier para você e vai vir erros, qual é a chave que a gente vai segurar e que a gente vai chamar por ele? Todo o poder é de Deus. E o que não é de Deus não tem poder para fazer nada. Então, eu não vou culpar, eu não vou acreditar no desastre, eu não vou acreditar no caos, eu não vou dar vida a isso. Eu quero o meu milagre e você vai chamar pelo Espírito Santo pedindo a cura dessa visão, o que você quer restaurar, né? O que é verdadeiro e certo ali naquele momento, não o erro. Você não vai ficar ali dançando no erro. Você vai ficar sim pedindo a cura dessa percepção, ir além, ir na nossa realidade, ir no que realmente tem poder sobre mim. Ok? Belê, belê? Alguém quer comentar algo, quer fazer alguma, testemunhar alguma coisa, fazer alguma pergunta, alguma dúvida que surge? Por favor, é o momento, tá? Essa aula foi para mim, né? Especialmente para mim, você preparou, parece. É pro ego, Pati. Ele tá em ti, ele tá em mim também. Menino, Eu acho é, engraçado porque às vezes eu recebo as mensagens de vocês, né? Ai, Cá, essa aula foi muito boa, foi para mim, ele falou para mim. Aí vem outra, ô, Cá, que essa aula aí falou para mim. Eu falei, ele fala para nós mesmo, porque o ego tá aqui, né? Tá em todos nós e ele fala com a gente mesmo. Ele ô, sabe Camila, certinho. a parte que mais assim que você falou, que eu senti a sensação boa era que você fala, né? É para você se entregar para o pai mesmo, né? Acreditar e deixar ele se manifestar em você, né? E essa Sim, sensação é muito boa, porque é, te tranquiliza, te traz paz, né? Você está o sim, tempo inteiro ansiosa porque você está antecipando tudo, vivendo no passado, no futuro, o tempo claro. inteiro, né? Claro, claro, é isso mesmo, é isso mesmo. E é desse circuito que ele quer te tirar, né? É desse circuito de mentiras É. que a gente acredita, né? Que a gente valida, aquilo chega e a gente vai se alimentando. Então, quando eu percebo que eu estou me alimentando disso e eu começo a sentir medo e opa, eu já paro e já vou para as minhas orações. Me ajuda, não me deixa cair em tentação, tira esses medos de mim, isso não é a verdade, né? Limpa, limpa essa crença. Eu não quero, eu não acredito nisso, você tem outra verdade para mim, entra aqui. Então, é esse convite o tempo inteiro, porque ou a gente chama, pede pela cura, ou a gente entra e sai nessa terra condicionados a acreditar no que não é verdadeiro e viver essas tensões. E isso não é a nossa herança é paz, é paz. É a paz do Pai. E é Quanto essas isso. mentiras nos traz é, essa ansiedade, tudo, né, Camila? Assim, não dá nem para explicar, né? Sim, Tem que sim, viver. exatamente. E aí, Muito dona obrigada. Vanessinha, Tudo ótimo. feliz em te ver, amiga. Camila, Hum, posso fazer uma pergunta? deve, Duas. Uma, é, às vezes, será que quando você pede ali o milagre, pede a expiação, parece que às vezes tu não está conseguindo visualizar, ver, pode acontecer isso? De pode, demorar muito pode. para você, como se você não tivesse pronta naquele momento.
e aí não vem assim a resposta, e você fica, mas eu estou pedindo, cadê? Eu quero, faz alguma coisa. Sim, sim, Vá. Exatamente. Nem sempre você vai ver e perceber os efeitos dos milagres. Isso ele fala. Nem sempre eles serão perceptíveis. Às vezes serão, às vezes não. E está a cargo dele. Está a cargo dele é, isso, porque é bem o que você falou. Nem sempre você está pronta para reconhecer. E ele tem o tempo certo. Ele fala assim: todas as tuas respostas estão guardadas para o momento certo você saber. Não existe É uma que pergunta ao Espírito Santo que fique sem resposta. Só que é, muitas vezes você ainda não está pronto para enxergá-la, né? Para percebê-la, mas elas estão todas guardadas para você. Nenhuma está aí eu perdida, ele ainda falo, fala. então me dê a cura para eu tentar conseguir enxergar o que você está querendo dizer. Só que às vezes tem algumas coisas que estão ficando sem resposta, que é algo, Uhum. e a outra que eu tenho dúvida é se você passa por um processo de milagre. Isso não volta mais, você tem uma cura total, né? Daquilo, Olha, daquela. olha, eu percebo que na minha experiência as duas coisas aconteceram. Por exemplo, eu vivo um milagre quando naquele momento o milagre que eu percebi, vamos dizer, né? Aquele que eu percebi o efeito, porque tem o que você percebe imediato, tem aquele que você leva um tempo para enxergar, tem um processo maior. Então, vamos supor aquele que eu percebi de imediato, que as coisas se desenrolaram e se harmonizaram. É quando naquele momento eu me dispus para a mentalidade certa, para a mentalidade da cura. Então, ele vai acontecer num momento para você, mas isso não quer dizer que às vezes a lição não vai se repetir. Eu já tive que repetir, reverter de novo, porque ele faz um processo de desconstrução de crenças, que às vezes não é uma só. Às vezes você precisa de algumas vivências para remodelar a tua crença, né? Para tirar uma crença errada, ou para ressignificar outra, enfim. Então, já comigo aconteceu de eu ter milagres, porque na hora eu acessei a mentalidade certa, eu quis curar, eu não quis segregar. Então, de novo, eu não fomentei a separação, eu parei e pedi a união, pedi para curar na minha mente essa situação, para, enfim, né? Toda a oração que você faz ali da expiação, para te integrar. E eu percebi de imediato, mas lições voltaram. E eu refiz. E eu refiz, tem lições que para mim eu refiz algumas vezes. E eu via chegando, eu falei, não aprendi totalmente ainda, né? Não está desconstruído, porque chegava e eu falava, opa, tem um processo de desconstrução. Só que chega uma hora que aquilo é interessante. Chega uma hora que aquilo não vibra mais em você. Curou. Mas é cada um no seu na sua situação e no seu processo. Para mim, repetiu. Eu vi milagres e situações voltaram e eu repeti milagres, mas ela teve que, porque querendo ou não, a crença às vezes não foi desfeita e ela ainda estava causando o efeito e o efeito ainda estava vindo para mim. Porém, o processo do milagre ele está disponível a todo momento para nós. Então, por mais que a gente vá criando a nossa realidade sem ter muita consciência dessas escolhas equivocadas que a gente faz, e as situações vão surgindo, mesmo assim, eu tenho a todo instante ajuda para desfazer isso. A ajuda da expiação. A expiação, olha a expiação que ferramenta maravilhosa, que é o que a gente fala aqui, que é o pedido da cura. A expiação é o desfazer, é o reconhecimento seguinte: não, não tem nada lá fora, não tem nada com o meu irmão, não tem nada. É tudo que parece ser tão verdadeiro aqui fora. Na verdade, o que está acontecendo é aqui dentro da minha mente que está tudo fragmentado, que está enxergando coisa, que está dando vida a coisa que não é para dar. E eu paro e entro nas minhas orações pedindo para remover.
remover tudo que é de ruim que eu estou enxergando, tudo que é de ruim que eu estou validando, que eu estou escolhendo dar poder, dar verdade, né? E assim por diante. Tem coisas que aconteceram de imediato, que foram mais fáceis, mas tem uma mesmo que está demorando. Peço, falo, peço, falo, volta, parece que deu um milagre, não deu, voltou. Essa tá difícil. Aí eu uso aquelas palavras-chave, sabe? A vontade de Deus é a minha. Aí eu vou usando tudo que eu vou lendo, eu vou usando, tentando aplicar, mas Nada enfim, não tá. funciona. Demora mais perto, então vamos lá. É Deu isso uma aí, mais minha linda. longa. Ainda estava Continue. sendo tão fácil no começo, Camila. Eu pedia, dava certo. Eu pedia, acontecia um milagre. Estava assim, bem assim. Aí agora, sei lá, está complicando. Tem uma que não está passando. Mas tudo bem, vou Ele continuar. vai te dar, É assim que eu ele processo. primeiro deu um gostinho, né? Ele primeiro deu um Eu. gostinho. E aí Aham. Eu agora pensei, tu será que eu sabe estou que dando mais funciona. certo Mas agora agora? vem, amiga, só vai aprofundando. Agora vai pegando as crenças mais enraigadas aí que estão te boicotando. Relaxa, te entrega pro Eu, processo. duas coisas. Eu falei, ou não está dando certo, ou ele cansou de me ouvir. Mas eu acho que não, ele não cansou, não. Pessoal, acha, Não. todo dia ela me pede milagre, agora espera um pouco. Mas enfim, Pidona, né? Pidona, né? toda hora. Não é milagre, não é um milagre. Deixar ela aí um pouco. Tá Então tá, certo, minha obrigada pela linda. explicação. Um beijo, amiga. Beijo. É, meus queridos, é isso. Alguém mais? Alguém mais com algum insight aí, com algum questionamento? Tudo Não, tá. certo? Vamos, Tá. vamos para o dia a dia agora, né, Cá? Vamos praticar. Vamos lá. Vamos praticar. É, de novo, ele fala que a gente vai passar um tempo olhando para o ego. Não se desanimem, vocês estão olhando para o ego todos os dias para esses padrões. Eles precisam ser reconhecidos por vocês. Eles precisam ser vistos pelo que eles são. A gente precisa se deparar com o caos dentro de nós, para a gente não querer ele mais. Porque enquanto a gente camufla ele, e acha que está tudo ok e normaliza as tensões, normaliza a preocupação, não, porque a vida é assim mesmo, a gente tem que correr atrás das contas, porque a vida é assim mesmo, a gente não tem muita escolha, nasceu assim, tem que ser assim. Todas essas narrativas vão maquiando um turbilhão de coisa negativa dentro de você. Então, ele quer que você olhe o que o teu sistema de pensamento te faz sentir. Tu precisa olhar para o caos dentro de você, para você não querer mais ele, porque aí você vai ajudar muito o Espírito Santo, porque você não quer mais, você vai dizer: sai daqui, preocupação, sai daqui, medo, sai daqui, que aqui não é tua casa, você não vai mais permitir. E ele precisa que você olhe para você se empoderar dessa forma, senão você vai achando que tá tudo normal. É, a vida é assim mesmo. A gente nasceu para. A vida é difícil, não é fácil, não. E não é isso. Não é essa a nossa realidade. Beijo. Feliz em ver todos vocês. E até a próxima semana, meus amores. Certo, Obrigada, gente Cá. linda? Beijo. Boa Tchau, gente. noite. Jefferson, não te ouvi, amado. Ah, eu acho que ele deu boa noite, foi isso. Boa noite, turma.